Ei, eu sou a Ivana Moreira e esse é o Inspiradoras Cast, um papo entre mulheres para inspirar você, para mostrar a você que é possível mexer, mudar a vida para muito melhor. E esse trechinho que a gente acabou de ouvir é de Tempo Perdido, nos grandes sucessos do Legião Urbana, uma letra maravilhosa do Renato Russo. E é a música escolhida pela nossa convidada do dia, porque vocês sabem, aqui a convidada escolhe música do dia. Essa é a música da Estela Zulay. Obrigada, Estela, por aceitar o convite, estar aqui. A Estela é jornalista com uma carreira grande, de grandes veículos, fez grandes coberturas em grandes veículos de comunicação, mas ela também mentora, coach, educadora, escritora. E ela é neta de sobreviventes do Holocausto, como ela mesma gosta de dizer e de explicar para a gente, isso a define muito. E eu queria começar esse papo, Estela, falando justamente disso, assim, como é a história dos seus avós, como eles vieram para o Brasil e como isso construiu o que você é hoje. Ivana, obrigada. Acho que assim, tá no Inspiradoras Cast para mim é uma realização poder fazer isso com você, porque acho que a gente compartilha dos mesmos valores e visão de mundo, né? Como mulheres, principalmente. Daqui a pouco eu falo da música, né? No final eu falo da música. A gente vai falar, Tá a gente bom. vai voltar para a música. Então vamos lá. Sempre me perguntam assim, bom, defina a Estela, né? Ah, mulher? Não. Antes de mais nada, eu sempre me defino como filha, né, desculpa, neta de sobreviventes do Holocausto. Por quê? Porque eu cresci ouvindo os meus avós contando a história de sobrevivência deles. Eu não cresci ouvindo só Cinderela, Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, né? Então, isso me trouxe muita consciência, muita maturidade, muita resiliência e muita inspiração para não ter medo de viver o que eu tenho que viver, ou medo do que a vida vai fazer com que eu viva sem que eu queira. Meu avô viveu na floresta durante 3 anos, quando os nazistas invadiram a cidadezinha dele na Polônia. Ele perdeu absolutamente toda a família dele. E por 3 anos ele foi combatente nas florestas, salvou mais de 106 pessoas de campos de concentração. Quando os nazistas invadiram a cidade dele, ele avisou os pais que ele iria fugir para a floresta e falou: Hitler não vai me matar, eu posso morrer de fome, de frio, mas Hitler não vai me matar. E as histórias que ele contou sempre são histórias de como a morte passou perto dele, mas não o pegou. Por quê? Porque ele colocou na mente dele isso. E essa garra, essa coragem. Tem uma passagem que eu quero compartilhar com vocês, que acho que é uma coisa que eu vivo sob essa perspectiva. Meu avô, apesar de tudo, sempre falou para mim que os anos na floresta foram os anos mais felizes da vida dele. E ele fala que todas as noites, ele fala não, né? Ele já faleceu, gente, mas para mim ele está vivo dentro de mim eternamente. Ele contava que todas as noites esse grupo de combatentes se reunia, porque eles não tinham uma casa, né? Faziam uma fogueira, normalmente matavam um porco, né? Assavam um porco para comer gordura. Tinha sempre uma vodquinha e eles bebiam vodka e dançavam e cantavam ao redor da fogueira. Mesmo com tudo aquilo que estava acontecendo, assim, não é só sofrimento, mesmo as fases de sofrimento, né? Ele celebrava mais um dia de vida. É isso, né? Assim, ele não olhava pro amanhã, será que eu vou estar vivo? Ele olhava pro hoje, eu vivi, eu sobrevivi. E é assim que eu vivo. Minha avó pulou de um trem em movimento, que ia para Auschwitz, correu pela vida dela, levou uma bala no pé, que ela sempre me mostrava com muito orgulho, essa cicatriz. E porque ficavam os nazistas em cima dos trens, né, para atirar de quem pulasse, para atirar em quem pulasse. E sobreviveu se escondendo debaixo da terra, em cavernas, enfim, comendo bichinhos, terra e enfim, esse tipo de coisa. Então, a vinda deles para o Brasil foi depois que eles conseguiram, depois da guerra, irem para Israel. Meus avós viveram lá, minha mãe nasceu lá, viveram lá por 7 anos. E meu avô matava cobra para sobreviver. E aí conseguiram um navio que vinha para o Brasil. Meu avô conseguiu lá em Tel Aviv um contato com alguém que conseguia mandar pessoas para o Brasil. E eles vieram num navio, assim, na 4ª classe, no porão do navio. Minha mãe passou fome, muita fome. Meus avós também.
Então, eu venho de uma família que passou fome. E chegaram no Meier aqui, sem língua, sem saber a cultura, sem nada. E meu avô bateu de porta em porta, vendendo agulha, linha, toalha, se virou. Aos 50 anos, ele se reinventou. Começou uma nova carreira, que foi quando ele começou a ganhar dinheiro. E que naquela época, gente, 50 anos não é 50 anos de hoje. Como agora, né? 50 anos era um idoso, né? 50 anos hoje você tá aí, enfim, malhando. Eu nem tanto, mas tipo, você tá aí, né, produzida e tudo mais. Ele não, 50 anos. Então, Naquele tudo tempo. isso me inspirou a ter coragem de viver. E aí a sua história também é marcada por ter tido coragem em muitos momentos decisivos. A sua carreira, que a gente falou aqui de jornalistas, e a gente ficou aqui nos bastidores relembrando histórias maravilhosas do jornalismo, do quanto fomos felizes como repórteres, né, escolhendo essa carreira, também foi marcada por isso. O que você destacaria que veio desse lugar da sua família, que marcou desde o início da sua carreira profissional? Quando você, adulta, neta desses sobreviventes, como foi? Como fazer escolhas, né, com esse background. Então, por exemplo, eu comecei a minha carreira já numa posição muito alta, num lugar muito almejado, que era o SBT na época, que era o segundo maior telejornal do Brasil, com Boris Casoy. E eu estava lá. Na faculdade, eu trabalhava num lugar, assim, já de excelência em jornalismo, com grandes nomes. Eu era a mais novinha. E, em dado momento, eu fui convidada para sair de lá. E acho que, assim, foi um momento de coragem, né? Você sair de lugares que te oferecem segurança aparente, que te oferecem uma certa estabilidade, e você ir para um lugar novo, né? Dá medo. Então, quando eu aceitei o convite de um trabalho já de carteira assinada para ir fazer, por exemplo, eleições na TV Record, né? Que era um job de 3, 4 meses. E eu não sabia o que ia vir depois. Por um acaso, fui contratada, mas também saí. Eu falava assim, eu sempre fui muito desbravadora, acho que esse free spirit, sabe? Que nem meu avô, minha avó, eu falava assim, eu não tenho medo do mundo. Eu quero conhecer esse mundo todo, né? A gente estava falando aqui, inclusive aqui antes, né? Essa coisa do luxo ao lixo, de experimentar, conhecer a sociedade de uma forma ampla. E aí eu sempre quis descobrir coisas novas e nunca tive medo de ir atrás da minha intuição, do meu instinto. Claro que errei algumas vezes, claro que nem tudo, aliás, nada foram flores, né? Mas eu aprendi muito. Eu me considero assim, quando falam meu currículo, eu tenho vontade de falar assim, esquece, né? O meu currículo foi a minha vida, as minhas escolhas, os meus erros, os meus acertos. Então, cada escolha que eu fui fazendo na minha vida de carreira foi assim, renunciando a algo que podia me trazer também muitos benefícios. Para abrir um outro caminho. Exato. E eu acho que tem muito esse espírito de acreditar nas oportunidades que você também pode conquistar em outro lugar. Como seus avós foram sempre esperando de que eles podiam ter uma oportunidade de sobrevivência, um caminho para sobreviver lá atrás, que você também tinha. Eu preciso contar que a Estela tinha essa carreira, né, em grandes veículos, e que ela se aventurou para o coach quando ninguém estava falando disso, e você decidiu que você podia ser coach. Com certeza. Antes disso, eu me mudei para Israel, fiquei 4 anos em Jerusalém, fui correspondente pelo SBT lá e me aproximei do judaísmo, que eu sou judia, da religião, estudei muita filosofia judaica, me aprofundei nesses temas, voltei casada, tive 4 filhos. Com 40 anos, eu já tinha uma ONG com meu ex-marido, onde eu dava cursos, palestras, fazia muitos eventos. Aí uma amiga minha americana veio para o Brasil e conversando comigo, eu estava lá pensando, gente, acho que eu vou fazer uma faculdade, preciso inventar alguma coisa nova, né, gente? 40 anos, né? A cada tanto eu preciso inventar alguma coisa nova. E ela olhou para mim e falou, não, psicologia não, você nasceu para ser coach. Falei, que é isso? Mas eu saí do almoço, Ivana, já fui pro Google, né? Falei, nossa, mas eu nasci esse negócio, eu não preciso nem fazer esse curso. Eu já sou isso, coach. Gente. Só preciso do diploma e dar curso de como ser, né? E aí fui fazer o curso e com a cara de pau que eu sempre tive, abri meu escritório, assim, antes do diploma já estava abrindo escritório e convidando pessoas. Assim, eu tinha uma amiga que era vice-presidente de marketing da Globo Condé Nast, né? E aí ela que estava
comentando comigo, não sei, acho que eu tô querendo sair de lá. Falei, vem, eu vou fazer coaching com você no meu escritório. Né? Eu vou te ajudar a fazer esse processo. Eu vou te ajudar, exatamente. Eu não vou te cobrar nada, né? Imagina, minha primeira cliente. E ela fez essa mudança de carreira e foi ser vice-presidente da Louis Vuitton, de marketing. E me falou, nossa, mas a Estela é a melhor coach do mundo. Eu falei, meu Deus do céu. Ela já tem consciência que ela foi sua primeira cliente? Ela tem super consciência. Nós somos muito amigas até hoje, acompanho a carreira dela. Depois ela foi para Nova York, foi VP de marketing da Bulgari. Hoje ela tá, eu não sei nem falar naquele Hermenegildo, aquela marca masculina chiquérrima. Ela só trabalhou em mercado de luxo. E aí eu fui, viu que você tinha esse dom mesmo. Total, adorava desenvolver pessoas, motivar pessoas, usando a minha história pessoal. Eu falava para as pessoas, quando alguém entrava no meu escritório, eu falava assim, você não tá com a coach, com uma coach. Você tá com a coach que viveu isso, que passou isso na pele, que refez, que se reinventou, com 4 filhos, foi lá, estudou, abriu o escritório de novo. E aí o público feminino começou a vir muito me procurar, porque falava, meu Deus do céu, ainda me separei no meio do caminho, né? Então, que era desse ponto que eu queria dizer, porque acho que uma das suas histórias, e que é muito importante que são muito inspiradoras aí, é essa história de você ter decidido sair de um casamento com 4 filhos. Uma separação nunca é fácil para mãe nenhuma, para mulher nenhuma, mas quando você tem filhos, tem todos os dilemas que a gente sabe. E com 4 filhos. Como é que foi isso? Como foi tomar essa decisão? E como você lidou com tudo isso depois? Eu não era feliz. Eu vivia um relacionamento que não era saudável, nem para mim, nem para o meu ex-marido, nem para os meus filhos. E eu olhava e falava assim, eu vou envelhecer com essa pessoa? Os meus filhos estão me vendo feliz? Não, eles não vivem num ambiente de amor, de felicidade, de verdades. E, de novo, meus avós entram nessa história, né? Eu falava assim, gente, o meu avô cuidou da minha avó até o último dia de vida dela. Meus avós viveram tudo tão de verdade, eu preciso honrar essa história. Eu não vou envelhecer infeliz, eu quero envelhecer com paixão, com amor, com alegria. Eu quero que os meus filhos me vejam bem, feliz. Eu sabia que eu não estava plena, entende? E aí foi um processo muito complicado, que levou, assim, um tempo bom. Tive que fazer terapia, sentei no divã, falei de costas para terapeuta, que eu achava a coisa mais estranha e bizarra do mundo, né? Eu lembro, assim, tinha uma estante de livros, Ivana, e eu olhava, assim, eu decorava já as ordens dos livros e eu falava. E a mulher atrás de mim, eu falando, gente, eu tô vivendo isso, fiz isso 1 ano e meio. E que, na verdade, me ajudou muito, né? Foi, assim, uma quebra de paradigma para mim também. E a verdade é que eu que saí de casa. Eu fui morar no quarto de empregada do apartamento da minha mãe, que ela tinha reformado para os meus avós, estava arrumadinho, mas um quartinho pequeno. Meus filhos dormindo num colchão no chão, num quarto, minhas 2 filhas em outro. Eu levei a roupa do corpo. E falei assim, não, eu quero ser feliz. Eu quero, enfim, construir a família que eu sempre sonhei, nem que seja eu sozinha construindo essa família, porque eu tinha um ideal. Eu abri mão de muitas coisas na hora que eu decidi ter filhos e formar a minha família, sendo uma pessoa muito carreirista. Então, eu abri mão de muita coisa e eu queria alcançar aquela família que eu imaginei para mim, né? Com respeito, com uma comunicação positiva e com alegria, com leveza. E eu consegui isso, eu consegui. Queria que você falasse um pouco disso, porque para muitas mulheres que estão em relacionamentos com esse mesmo espírito, com esse sentimento que você estava, eu não sou feliz aqui, isso não está bacana, isso não é uma relação saudável para ninguém, mas que com essa realidade dos filhos, você só fica pensando como é que vai ser possível, com 4 filhos para criar. E agora, assim, como foi possível? O que aconteceu com a Estela separada, com 4 filhos para criar, que estava em busca da felicidade? Primeiro que eu me preparei para essa saída de casa, né? Eu turbinei muito o meu escritório, eu foquei muito, comecei a atender empresas, abri horizontes mesmo, né? Falei, preciso ganhar dinheiro, porque, gente, independência financeira está diretamente ligada a isso, não tem como, né? E muitas mulheres acabam vivendo relacionamentos infelizes até o fim da vida porque são dependentes financeiramente daqueles
homens, né? E essa dependência financeira está muito conectada à dependência emocional, porque elas não se sentem capazes de conseguir essa independência financeira. E todo mundo pode conseguir. É você ter humildade, é você ter força, ter coragem, é aquele tal do autoempoderamento, né? Que eu falo muito disso também. Não esperar que ninguém te empodere como mulher. Você se empoderar, você se valorizar, entender quais são suas habilidades, seus talentos. Mas, enfim, esqueci até a pergunta, Era Ivana. isso de que a gente estava falando, como você se reergueu. Então, claro que eu tive uma retaguarda, né? Eu tinha uma rede de apoio. Os meus pais me apoiaram muito na minha decisão, o meu avô, principalmente, também. Eu tive uma pequena ajuda financeira do meu avô, que me ajudou a pagar um aluguel para eu me mudar depois da casa da minha mãe. Mas, assim, muito diálogo, muita conversa. Depois que eu comprei o primeiro ramo de flores para meu apartamento, que eu me mudei, onde nada era meu, gente. Eu mudei para um apartamento totalmente imobiliado, onde eu usava o lençol dos outros, o travesseiro dos outros, a panela dos outros. E estava feliz da vida. Quando eu comprei as flores, pus no vaso, gente. Era uma sexta-feira e falei... Tô na minha casa. Tô na minha casa, leve, alegre, sabe? Meus filhos se sentindo bem, aquele ambiente acolhedor, de muito diálogo. Eu lembro, assim, que eu não tinha conversado muito com os meus filhos até esse momento, né, sobre a separação. Eles eram relativamente novos, mas quando eu estava já nesse ambiente mais seguro, eu lembro que eu chamei o meu filho, meu terceiro filho, o número 3, que era um pouco mais fechado, tranquei ele no quarto e falei assim, agora você vai chorar, porque eu sei que você quer chorar. E ele chorou. Eu falei, você vai chorar, porque eu sei que você tá triste, porque eu também tô. E eu não precisei explicar muita coisa, sabe? Mesmo porque se eu fosse explicar muito, eu teria que falar mal do pai deles, que foi uma coisa que eu nunca fiz. Né? Eu falava assim, para eu ser feliz, eu não preciso destruir ninguém. Ao contrário, hoje eu e meu ex-marido nos damos extremamente bem. Ele frequenta a minha casa com meu atual marido, atual e último. Gente, eu falo segundo atual, mas é último, porque não quero fazer isso de novo. Tô feliz, vou continuar feliz. Aprendi a ser feliz, Isso. Independente de qualquer coisa também, né? Preciso dizer que essa história é uma história feliz de ter encontrado. Eu conheci a Estela há 5 anos, no mesmo dia que eu conheci o último marido dela. E eu posso testemunhar, ele vai ouvir isso, que tá escrito na cara dos dois que é um relacionamento muito bacana. Eu só os vi sempre com uma cara de apaixonado um pro outro. O negócio tá fluindo super bem, você conseguiu encontrar o que você queria. Olha, e depois eu vi fotos de vocês juntos, inclusive o seu ex-marido. Eu falei, isso é uma relação madura e bem resolvida. Não, gente, porque a vida, ela é muito curta. Cada vez mais eu compreendo, ela é uma frase tão, né, assim, já usada. A vida é muito curta, mas quem para pensar no significado real da vida é curta? A vida é muito curta, gente. E se a gente viver com rancor, né, com raiva, com ódio, a gente não vive bem, né? Não estamos aí para isso. Quem não deu certo, não era para ser, mas beleza, vamos em frente, vamos, né, nos ajudar, nos apoiar. A gente vive hoje num mundo muito agressivo, muito competitivo, muito invejoso, onde as vidas estão muito expostas, né? As pessoas estão expostas. Então, a gente tem que se blindar sendo feliz com aquilo que a gente tem, com as pessoas que a gente convive, fazendo boas escolhas pra gente, entende? E eu e o Frank somos felizes porque não é uma coisa que acontece por acaso, porque, nossa, nascemos um para o outro. Não, porque a gente investe nisso. Ontem à noite nós saímos, nós fomos dançar, nós beijamos na boca, entendeu? Coisa que um casal com 50 e quase 54, eu tenho, ele 57, vai fazer 58, não costuma fazer, né? A gente foi para uma baladinha, a gente dançou as músicas dos anos 80, bebeu, se beijou. Que então, essa assim, coisa de estar bem para celebrar a vida, né? De estar nessa... Que é a coisa do meu avô. Que eu vivo hoje e falo assim, não, eu tô cansada, mas se alguém tivesse doente, gente, eu ia ter força e energia para sair para ir lá no hospital ver alguém parente doente. Por que eu não vou ter força agora para me arrumar e sair para dançar com meu marido? Por que eu não posso celebrar um dia de vida? Por que eu tenho que estar com energia só para acudir momentos de dores, né? E de necessidade? Isso é uma necessidade. Lazer é uma necessidade. Você tá alegre, se divertir é uma necessidade.
Você falou desse episódio de comunicação com seu filho, e eu achei muito bonito esse momento que você trouxe de chora, filho, porque eu sei que você está triste. E você tocou aí num assunto que é essa comunicação entre pais e filhos. Não por acaso, o seu primeiro livro, você lançou no ano passado. Ano retrasado. Como Educar Se Não Sei Me Comunicar. Isso. O livro da Estela aqui, que eu recomendo. Num trabalho maravilhoso que ela faz também, de educação para pais e de relacionamentos entre pais e filhos. Você diria que comunicação é o maior desafio nas famílias? Comunicação é o maior desafio hoje na Vida. sociedade, né? Não tem jeito, assim. E é o que eu falo. Tudo começa na família, gente. Um mundo melhor começa naquele microcosmo onde a família vai passar valores, onde a família vai construir os futuros cidadãos, né? Vai trazer esses valores. Tudo que eu sou hoje, eu devo muito à educação que eu recebi. Se eu pude superar uma pandemia com resiliência, com um olhar positivo, e meus filhos hoje sentirem saudades da época da pandemia, gente, é porque a gente fala em casa, puxa, que saudades daquela época, era tão gostoso em casa, não tinha estresse, gente. Tudo isso foi graças à comunicação. E meu avô foi um grande comunicador, minha mãe também falava. Então, eu cresci num ambiente de comunicação e isso me ajudou muito a construir o meu caráter. Então, eu sei a importância que tem a gente trabalhar essa comunicação em família, criar vínculos de verdade, saber falar, saber escutar. Isso constrói cidadãos de caráter, isso constrói pessoas saudáveis. Hoje se fala tanto de saúde mental, a saúde mental começa em casa. Se você está numa casa onde tem gritos, estresse, aquela loucura, todo mundo se fecha no seu quarto, a gente vive a geração das portas fechadas, cada um no seu aparelho de celular, cada um no seu mundo, não cria vínculo, não cria conexão. E o ambiente onde é mais preciso que isso exista é dentro de casa. Gente, a gente tem que voltar para casa, tem que ser algo muito gostoso. Chegar em casa tem que ser algo prazeroso. Tem gente que tem medo de voltar para casa. A Estela também é autora desse livro Caixinha, que é o Conte Sua História para o Seu Filho. E na sua história, você fala o tempo todo de quantas histórias da sua família foram contadas de geração para geração. Você acha que isso falta hoje, assim, que a gente, como pais, conte das nossas histórias para os nossos filhos? Com certeza. E eu falo, Ivana, que quando as pessoas me escutam, elas falam, mas eu não tenho uma história tão interessante quanto a dos seus avós, né? Assim, para contar. E eu falo, meu amor, é o seguinte, você com certeza você já caiu, levantou, já sofreu, perdeu e superou. Se você está aqui agora, alguma coisa você superou. Então você tem história para contar. Que seja um campeonato de natação que você perdeu, ficou arrasada, se sentiu um lixo, mas no dia seguinte foi lá, levantou e foi treinar de novo. Ou, sei lá, voltou e encarou todo mundo que você tinha para encarar e falou, perdi. Né? Então, esse Conte Sua História para o Seu Filho, são 100 cartas que eu escrevi, que os pais dão para os filhos, a partir de 5, 6, começou a ler, já pode jogar isso com os filhos, né? De perguntas que os filhos fazem para os pais, para que eles voltem e contem histórias da vida deles que nem eles lembram mais. Então, sim, conte como foi seu primeiro dia na escola. Eu lembro meu primeiro dia na escola, eu na escadaria chorando, minha mãe indo embora, eu achando que ela... Né? Conte um dia triste que você teve na escola, conte como era a professora que você mais gostou, conte uma comida que você gostava, conte como foi seu primeiro emprego, conte como enfim, coisas que, assim, em 3, 4 cartas... você se pega ali, sem olhar no celular, contando coisas que, às vezes, nem teu esposo ou esposa sabiam de você, sim, que você nem lembrava, e começa a navegar por outras histórias. Assim, uma vez a gente fez em casa com os meus filhos, 5 cartas levaram 2 horas. E, assim, foi uma viagem pelo tempo. Meus filhos... Isso abre um caminho, Ivana, quando você chega e conta, puxa, eu gostei de um menino na escola e sofri, ouvi um monte de música por causa dele, aquelas músicas de dor de cotovelo e tudo mais, e ele não gostava de mim, e sua filha escutar isso, e amanhã ela vai ver que um menino que ela gosta não gosta dela, ela vai falar, tudo bem, passa, minha mãe tá aí, viveu, sobreviveu, entendeu? Fez a vida dela. Então são coisas tão simples, que às vezes a gente deixa de contar, numa mesa de um almoço, num sofá da sala, num encontro familiar, que é transformador, gente.
todos nós somos sobreviventes de alguma coisa, de algum episódio, e todos nós podemos passar isso para os nossos filhos, essa sensação de poder, de conseguir, de superar, porque todo mundo superou alguma coisa. Todo mundo, quem está vendo a gente, quem está ouvindo a gente, para pensar em algum momento da sua vida em que você estava lá no fundinho do poço, que é o lugar mais visitado do mundo, ao fundo do poço, né? Você estava lá no fundo do poço e você conseguiu sair, machucada, ferida, às vezes arranhada, falta um braço, falta um pé, mas tudo bem, você saiu, tá aqui, entendeu? Então, isso é uma grande força, tanto pra gente relembrar as nossas histórias, esses momentos, né? Tanto para os nossos filhos, para eles poderem saber que tudo bem, né? Eu ia falar uma palavra feia, pode? Tipo, não sei, shit happens, né? Sim. Né? Coisas ruins acontecem para pessoas boas, tem esses livros por aí, né? Então, assim, acontece e vamos embora, é isso aí, vamos virar página, vamos se reinventar, vamos refazer caminhos. E muitos pais podem estar me ouvindo agora, mães, enfim, e falando, puxa vida, mas minha filha já tem 20 anos, já errei, já foi tudo. Não, nunca é tarde para a gente refazer caminho, refazer história. E eu refiz minha história com meu pai. E nesse livro eu trago a minha história como neta, a minha história como filha, num relacionamento com um pai autoritário ao extremo, que tinha grandes dificuldades de se comunicar, e a minha história como mãe, fora todas as técnicas das minhas 200 formações. Mas o que eu acho que tem de mais valioso nesse livro foram as minhas experiências pessoais e que eu vi, que eu testei e vi as que deram certo e eu trago nesse livro, né, para as pessoas. E é muito legal te ver falando sobre isso, assim, eu já te vi falando sobre essa história difícil como pai, e é compreensível, né, que a história de vocês justifica que eles tenham ficado pessoas autoritárias, que tenha sido rígido com a coisa de comida, com tudo o que eles viveram de pobreza ali, né? Mas você contar, de fazer as pazes com a sua história, com seus pais, com seu pai, principalmente, porque agora você está num momento super especial. A Estela perdeu o pai e a mãe nesse ano, super pertinho um do outro. Pois E eu vi, né, e quem te segue, você contando dessa história de tantos vínculos fortes, dessa relação tão poderosa que vocês tinham. E agora a gente falando nos bastidores de como esse é um momento que te faz ressignificar também. Como é que tá esse momento? Com tudo que eu vivi, eu aprendi agora, perdendo meu pai e minha mãe ao mesmo tempo. Eles entubaram na mesma semana por motivos diferentes, gente. Assim, se algo ruim pode acontecer, acredite, algo pior pode acontecer. Você fala assim, tá ruim não, mas pode ser pior. E aí, com os dois entubados, o Frank falava, não reclama, porque ainda pode ser pior, né? Então, eu falava assim, ainda agradecia. Mas eu perdi os dois com um mês de diferença, né? E aí, de repente, eu olhei pra mim mesma e falei assim, sabe o quê? Agora eu sou a adulta da família. Por mais que eu tenha 53 anos hoje, eu acho que eu me tornei adulta quando eu perdi meus pais, principalmente ao mesmo tempo. E eu falei assim, agora mais do que nunca, eu quero prestar atenção em qual é a minha missão nesse mundo. Porque eu parei tudo, né? De repente, eu visitei o fundo do poço, né? Aquele lugarzinho que eu já estive algumas vezes. E o fundo do poço, ele tá sempre diferente. É um poço diferente que a gente visita. O fundo nunca é igual, a saída nunca é a mesma, né? Então, eu tô aqui descobrindo os caminhos para sair desse fundo do poço. Por mais que eu esteja aqui maquiada, não parecendo, né? Eu tô triste pra caramba, eu não tenho vontade de muita coisa. E eu tô agora repensando, querendo fazer coisas diferentes, chegar num público diferente, falar diferente. Eu tava muito focada só em famílias e pais, e de repente agora eu tô querendo ampliar, tô querendo falar mais de volta pro público feminino, falar sobre felicidade, que eu acho que é um tema muito importante, porque apesar da tristeza toda que eu tô sentindo, gente, uma tristeza profunda, eu me considero uma pessoa feliz. Então, assim, felicidade é uma coisa independente. E aí, depois que eu perdi minha mãe, nesse período, nesse um mês, pro meu pai, eu resolvi terminar um curso que eu tinha me inscrito, que é um curso de psicologia positiva em Harvard. E agora tô querendo voltar a falar sobre felicidade, sobre essa coisa de viver com prazer, com alegria, porque nada é tempo perdido, né? Somos tão jovens. E dessa coragem de escolher ser feliz, né, Estela? Que eu acho que é isso que a sua história e nas suas palestras, em toda a comunicação que você faz,
é de fazer a escolha de eu vou ser feliz. Exato, porque Mesmo com todas as adversidades. eu não tenho essa síndrome do vitimismo, né? Muitas pessoas se colocam nesse lugar de vítimas da vida, vítimas do que acontece com elas, porque é um lugar mais cômodo, né? Você fala assim, puxa vida, não dei certo porque meu chefe, porque meu marido, olha, meu marido era cruel comigo, eu não era feliz, por isso que eu não sou uma pessoa feliz. Mas uma pessoa feliz porque você ficou nesse relacionamento, porque você permitiu que isso acontecesse. Ah, mas eu sou uma advogada, mas na verdade eu tô lá no escritório há 15 anos, eu não tô realizada, porque meu chefe, porque minha... Não, você tá ali porque você tá ali. Você escolheu estar ali naquele escritório, Continuar ali. né? Assim, o mundo tá aí. O mundo tá aí cheio de oportunidades que você pode abrir essas oportunidades. Então, de novo, já esqueci o fio da meada, porque a minha mente... Coragem de ser feliz. Então, acho que a minha escolha é não ser vítima das minhas tristezas, das minhas escolhas erradas, do shit happens, né? E escolher ser... Eu detesto essa palavra, gente, mas eu vou usar. Ser protagonista da minha vida e não deixar que os outros protagonizem ela por mim, né? Então... Eu sempre faço uma pergunta que, de uma certa forma, você já adiantou, mas olhando para essa história toda, né, de tudo que você viveu e todos os recomeços que você teve, se você tivesse que dar um único conselho para os ouvintes da Nova Brasil FM, qual seria? Meu amor, acredite em você. Tenha coragem de ir atrás daquilo que você acredita que possa te fazer feliz. Porque nem sempre aquilo que você acredita que vai te fazer feliz vai te fazer feliz. Talvez você tenha que mudar o caminho de novo, mas coragem é tudo. Coragem é uma coisa... E ninguém pode dar injeção de coragem em você. Não existe a pílula da coragem. É realmente trabalhar o seu pensamento, a sua conversa interna. E a vida é muito curta para você estar aí sentada se achando vítima da vida. Então, pegue as rédeas dela e traça o seu caminho aí, sem medo, porque pior do que tá não vai ficar, gente. Se tá ruim, eu falo assim, pior do que tá é difícil ficar. Se tá ruim para você. Se tá mais ou menos, pode até ficar pior, mas você vai ficar pior para melhorar. Gente, eu sou uma otimista consciente, tá? Mas é coragem. Acho que coragem é o grande guia para tudo. E aí, para fechar, por que a escolha da música e como essa música marcou a sua vida? Assim, qual que é a sua história com o Tempo Perdido? Com o Tempo Perdido, a minha história é a seguinte. Quando eu estava muito infeliz no meu casamento, eu voltei a sair. Eu saía com as minhas amigas, eu saía... E essa música, que eu comecei a cantar de novo em karaokê, cada vez que eu cantava, ou cada vez que eu escutava, eu falava assim, gente, eu sou jovem. Né? Não foi tempo perdido o que aconteceu comigo. Né? Temos nosso próprio tempo e tudo bem. Então, o Tempo Perdido é uma música que me trouxe de novo alegria, que me trouxe esperança, que me fez entender que não existe tempo perdido. Se deu errado, a gente vai lá e constrói uma nova história, porque eu sou jovem. Eu falo assim, eu tô com 53 anos, eu falo, Frank, aguenta, porque com 70 eu vou estar empreendendo outra coisa, entendeu? Com 80, outra coisa. Eu vou ser aquela velha louca que vai andar de cabelo rosa. Eu falo pros meus filhos são os adultos da relação, né? Eles falam, mãe, para, por favor. Não, você não vai sair assim de casa. Eu falo, vou. Não, esse sapato, vou. E assim, eu falo para eles, se preparem, porque... Mas, ao mesmo tempo, né, eles amam saber que eu tô feliz. Eu, quando dou palestra em empresa e falo para mães que trabalham, que carregam aquela culpa, nossa, eu trabalho fora o dia inteiro, falo assim, gente, não existe nada mais importante para o filho do que uma mãe feliz. Então, enquanto meus filhos me veem feliz, veem que eu tô num relacionamento saudável, que a nossa casa é um lugar que todo mundo tem vontade, olha, me espera para jantar, né? Vamos marcar um horário para todo mundo chegar em casa, pra gente jantar junto. Nada me realiza mais do que isso, sabe, Ivana? Então é sobre isso. E aí, então, acho que agora o jeito é a gente botar a Estela no karaokê de novo e vamos ouvir mais um pedacinho do Tempo Perdido. Mais o quê? Mas deixe as mude aceitar. Adoro
escondido é o que se escondeu e o que foi prometido. Ninguém prometeu, nem foi tempo perdido. Somos tão jovens, tão jovens, tão jovens. Tenho certeza, não foi tempo. Querida, muito obrigada Eu que agradeço. por você ter a coragem de dividir a sua história para estimular outras mulheres a acreditarem que ainda é tempo para reconstruir o que elas quiserem. Obrigada, Ivana. Foi um prazer, foi emocionante. Parabéns pelo Inspiradoras Cast, que acho que é necessário, realmente. Até a próxima, gente. Oferecimento Eduz, a plataforma para quem quer vender e ensinar online.